Bom dia a todos na nossa live aula aqui na Escola de Educação Positiva. Oi, Clá, bom dia. Ei, Lívia. Oi, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre autocuidado materno. Existe, Clarissa, autocuidado materno? O que vem a ser o autocuidado materno, né? Então a gente vai abordar esse tema que em todas as nossas quando a gente vai aprofundando, né, Clara, quando a gente vai conhecendo mais sobre o desenvolvimento infantil, como esse olhar para a educação positiva, como é que a gente pode ser respeitoso, enfim, como é que às vezes a gente se perde, né, em tantos conceitos, em temas base como o autocuidado materno, que é o que vai nos permitir colocar em ação, né, todos esses conceitos que a gente entra em contato, enfim. Então, quem acredita que é o momento mesmo, né, de começar a entender como é o que autocuidado não é algo, né, Clá, digamos assim, que não é algo que, né, para privilegiados, que não é tão importante, né, enfim, a gente vai assentar esse tema no nosso coração aqui, para a gente poder juntas entender como esse tema é urgente e importante. E que isso, né, Lívia, não vai acontecer. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, preparando a aula para vocês, e a gente estava falando, né, que muitas vezes a gente acredita que esse autocuidado, ele só pode acontecer quando a gente está separado ou distante da criança, né? Até porque, por às vezes, a gente está muito apegado, ou às vezes olhando para a nossa realidade desde uma perspectiva da vida antes da maternidade que a gente tinha, né? Então, a gente acredita que esse autocuidado ele só vai acontecer se a gente estiver distante da criança. Pode ser que sim, que tenham momentos que a gente vai vivenciar isso distante da criança, mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é uma reflexão um pouco mais profunda, na qual a gente vai poder ver que esse autocuidado, ele é algo constante, ele tem a ver com a gente saber quais são as nossas necessidades, com o conhecimento profundo a respeito da nossa natureza humana, né? E que nesse processo os melhores guias que a gente pode ter, né, os melhores professores, mestres a respeito da nossa natureza humana são as crianças. E que uma vez que a gente, né, vai compreendendo, à medida que a gente se conecta, se entrega a essa relação, se permite aprofundar nessa relação com eles, o quanto que também o nosso processo de autocuidado, ele vai escalando, assim, né? Ele vai se tornando uma constante em diversos momentos da nossa vida, junto da criança, às vezes sem estar junto com a criança, vai depender da realidade, do momento de vida de cada um, né, da circunstância que a gente está. Então, a gente vai falar sobre tudo isso com vocês. Quem está no Instagram, vem aqui para o YouTube para participar e acompanhar os slides da aula, né? Exatamente. E claro, como é que eu vou falar, né, como a gente vai cada vez mais compreendendo que o autocuidado, ele não vem como um elemento extra, né, como ele vem como base para tudo que a gente compartilha com vocês na escola, na atuação consciente, nossas formações. Por quê? Porque o autocuidado é o que me permite estar emocionalmente organizado, né, claro, para me relacionar, para estar, para vivenciar, para relacionar, para gerenciar, né, um contexto, né, muito complexo, enfim. Eu vou estar consciente, né, de mim, do que eu sinto, como eu sinto, por quê, né, daquilo que me organiza e me equilibra para conseguir, né, lidar com esse sentir, enfim, e assim eu estar em contato com o outro e assim eu estar e nesse outro, né, que a gente acha mais importante agora no momento é com os meus filhos, né, então como é que esse autocuidado materno nada mais é do que uma ação imprescindível para o estar saudavelmente, né, com meu filho, me relacionar saudavelmente com meu filho. E como é que a nossa natureza humana, né, Clá, ela nos convida para isso o tempo todo, porque a gente foi, né, a gente veio de uma sociedade muito da produção, né, Clá, onde eu não posso sentir que eu estou cansada, eu tenho que produzir mais, eu não posso sentir que isso não é para mim, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer, eu não posso sentir. Então a gente começa desde, né, de crianças, da nossa infância, sendo guiado
por essa anestesia emocional, né, claro, para eu recalcar as minhas necessidades, recalcar os meus sentidos, para poder responder ao mundo. E a gente pode viver nesse contexto todo, né, cada um com seus desafios, não muitos de nós entram em depressão, muitos de nós, né, ficamos muito ansiosas, muitos de nós já começa a apresentar, antes mesmo de maternar, né, toda essa fadiga, todo esse cansaço em relação a esse chamado que a sociedade nos faz diariamente. E cada vez mais saindo da nossa natureza humana, né, e tentando robotizar muitas nossas ações, né, claro, e como a gente se relaciona também, enfim. Então, aquele trabalho não me faz bem, mas aquele trabalho é importante para eu conquistar aquele, enfim, então a gente vai só se robotizando, então esse autocuidado foi descartado há muito tempo, né, claro, então, às vezes a gente quer materializar ele na maternidade, mas nada mais é que responsabilizar alguém agora que está sob meus cuidados, que esse eu posso apontar o dedo e ninguém vai criticar, né? Mas como a gente já abriu mão desse autocuidado há muito tempo, sentiu sim o desprazer, sentiu sim, né, essa sensação desconfortável, e agora, na maternidade, a gente consegue ter clareza, talvez, quando a gente se permite, de que assim não dá para seguir, né. E esse é o chamado que a gente colocou aqui para vocês, o chamado da infância, nada mais é que a criança está nos ensinando, né, Clara, e mostrando para a gente aquilo tudo que a gente perdeu, toda aquela espontaneidade que a gente tinha, como a gente vivenciava, como a gente refutava aquilo que não fazia bem, né, a gente tinha clareza do que fazia bem, do que não fazia bem, enfim. Então, como a gente foi afastado disso, e a criança nos traz, né, minuto a minuto, quanto é importante eu reconhecer aquilo que eu sinto e compartilhar isso com o mundo, e colocar ali os limites. Então, Lívia, maravilhoso isso que você falou, assim, né? Trazendo, né? Reforçando um pouquinho o que você falou com outras palavras, eu acho que para ficar muito claro isso, porque talvez se tem uma coisa que é importante que vocês materializem nessa aula, é basicamente isso que a Lívia falou, né? Então, é muito importante a gente entender que o bebê humano, né, e esse bebê que a gente foi lá atrás também, a gente chega profundamente conectado com as nossas necessidades. A gente costuma falar, né, que o bebê humano ele nasce com autoestima. E o que é autoestima? Porque a gente está falando de autocuidado. Para eu sentir que eu sou digna de cuidar de mim, de atender as minhas necessidades, de priorizar as minhas necessidades, eu preciso de ter um mínimo de autoestima, né? E o que é autoestima? É eu ser capaz de reconhecer as minhas necessidades e solicitá-las e pedir, né? Eu reconheço que eu necessito algo e eu sou capaz de pedir. E a criança, ela nasce com autoestima. Ela está profundamente conectada com as necessidades dela e com o recurso que ela tem, que é o choro, e que vai se aprimorando à medida que ela vai crescendo e vai encontrando outros caminhos também para solicitar o que ela necessita, mas ela é capaz de pedir com força vital o suficiente, com vigor, com confiança naquilo que o corpo dela está trazendo. Então, esse caminho do autocuidado que a gente vai trazer para vocês, vocês vão ver que é um voltar para casa, que é um voltar para a nossa natureza que a gente foi afastado. Porque se a gente tivesse tido um ambiente propício, a gente seguiria conectado às nossas necessidades, a gente seguiria conectado aos recursos que o nosso corpo tem para suprir essas necessidades, à medida que existe um outro ser, né, que me acompanha, à medida que existe um outro ser que vem para me corregular, que cria um ambiente ali seguro para que eu possa manifestar isso. Então, a gente vai fazer esse processo de volta para casa. Então, quando a gente fala de autocuidado, né, de autoestima, é importante a gente entender que nesse nosso processo de crescimento, né, e vindo de uma cultura que é organizada socialmente, né, por um modelo patriarcal, né, que o maior ele exerce um poder sobre o menor, né, que os adultos exercem um poder sobre a criança, a gente percebe que no nosso olhar, nesse olhar patriarcal, existe um pano de fundo, que é o que a Lívia estava falando, que constantemente a gente desde muito pequenininho, influenciado a acreditar
que o que a gente está sentindo, que o nosso corpo necessita ou está sinalizando é errado. E que a gente precisa de se superar. E que a gente precisa de fazer com que aquilo desapareça. E que a gente precisa de invisibilizar aquilo que o meu corpo está me sinalizando. Então, um bebezinho que está chorando, né, pedindo colo, pedindo contato com o corpo físico da mãe, né, pedindo um ambiente que ele se sente seguro, confortável o suficiente para se entregar e relaxar e dormir, por exemplo, e ele recebe um berço frio, ele recebe só um tapinha ali nas costas, o que vai acontecendo? Ele vai entendendo que os sinais que o corpo dele estão dando tá errado. Então, que uma vez para ele afastar aquilo, eu sou errado, o bebê ele internaliza isso como eu sou errado, então eu preciso de me superar, eu preciso de ser melhor. E hoje a gente está constantemente, quando a Lívia falou, né, desse momento, de como a gente vive hoje, a gente está constantemente tendo como pano de fundo na nossa sociedade essa autossuperação. O jeito que eu sou não é bom, o que eu estou sentindo está errado. Se eu estou sentindo raiva nesse momento, eu tinha que estar amando os meus filhos, super conectada com eles, eu tinha que estar aqui desfrutando disso, que espécie de mãe que eu sou. Isso que eu estou sentindo está errado, né? Isso que está me acontecendo está errado. Então, a gente vai partir aqui de um princípio que o nosso olhar ele foi contaminado, que a nossa natureza ela foi distorcida, né? Que a gente foi vivendo um processo de separação, de afastamento da nossa própria natureza. E à medida que eu faço esse caminho de voltar para casa, de reconhecer, de aceitar o que surge, de parar de acreditar que eu tenho que ficar constantemente me superando, escondendo o que está me acontecendo, eu vou começar a viver uma outra relação comigo e, obviamente, eu vou olhar para esse ser numa nova perspectiva, como um grande guia, um grande chamado para a minha consciência, um grande convite para eu voltar a perceber como que é a minha natureza humana, porque o bebê a criança pequena, principalmente, está muito alinhada à nossa própria natureza, né? E o quanto, né, Clá, a sociedade, né, e a nossa educação trouxe que o bem-estar, né, a estar bem, a gente se cuidar, a gente se sentir bem, ele precisa ser entre adultos, né, precisa ter um afastamento da criança. Então, eu vou conseguir tomar um cafezinho com você, claro, depois que eu deixo meus filhos na escola, depois que, como a todo momento a gente se reforça, né, se não é o mundo externo, nós mesmos reforçamos que a gente precisa desse afastamento da criança para se sentir bem. Então, se eu viajei esse fim de semana, se eu sair, eu não curti como curtiria se não estivesse com crianças. Então, a gente começa, se eu saio, porque se eu estou com criança, é diferente do que sem criança. Então, a gente vem dessa história, a gente vem dessa contaminação, né, Clá, de que a criança atrapalha, que essa é a força do patriarcado, gente, né, de que a criança atrapalha, a criança é um incômodo, a criança demanda, e isto é um problema. Né? Então, eu não posso estar me sentindo bem cuidando de alguém ou com alguém, né, que está ali me convidando para outros sentidos. Então, a gente começa a entrar, cair nessa história e todos os momentos que são um convite para me sentir bem, que eu vou me conectar, né? Então, eu estou numa cidade histórica, então eu vou lá e tem passeios que se eu não tivesse com criança eu jamais faria, né? E não conheceria a cidade da forma que eu conheci, por exemplo, né? Esse fim de semana eu estava em Ouro Preto, e como a gente vivenciou Ouro Preto com as crianças, mesmo fazendo trilhas e conhecendo as minas e passeando por passeios tão gratificantes, né? E esse é o convite que elas nos fazem, porque a gente começar a perceber o quanto que a criança nos traz para a natureza, nos traz para o movimento, né? Nos traz para descobertas, né? Então, quando a gente está caminhando, como eles vão apontando para as coisas que a gente não observou, para coisas que a gente não observaria, né? Ou para aquilo que eu nem vejo estranheza, e a estranheza da criança para aquilo que é novo nos faz perceber coisas novas dentro daquilo que a gente já está com o olhar ali, né, torto já deturpado. Oi, Clá. Eu não estava pedindo para falar, não, já que você parou. Eu estava só
Enfim, mas me veio uma coisa aqui muito poderosa, assim, te escutando, Lívia, assim, né? Porque quando a gente entende, né, que a nossa natureza e que a criança está conectada com isso, assim, ela é, a criança, ela é profundamente conectada com o aqui e agora, né? Ela é inteira, ela está disponível para o que a vida está oferecendo para ela nesse instante. Ela está imbuída de presença, de curiosidade para a vida, né? Com os olhinhos atentos, ouvidos dela, assim, muito sensíveis, todos os sentidos muito abertos para o mundo. E o quanto que os nossos sentidos, eles foram sendo deturpados, embaçados, distorcionados. Então, a criança... E aí, a gente fica nesse constante conflito. Quando você falou assim, a gente tem, né, a sensação, e a sociedade, ela nos faz acreditar que a gente jamais, quando o nosso filho nascer, vai poder viver a vida como a gente vivia antes, que agora tá tudo perdido, a gente não vai poder dormir mais como a gente dormia, a gente não vai poder mais desfrutar da nossa liberdade como a gente desfrutava, mas é óbvio que não, né? Agora a gente está numa outra condição, sim. Só que esse discurso, ele é um discurso que faz a gente ficar constantemente desconectado do aqui e agora, sofrendo pelo passado. Porque se eu estou desconectada da minha força vital, do aqui e agora, da presença, do que me acontece momento a momento, é fácil de eu manipular esse ser. Né? Isso é uma grande ferramenta de controle social do patriarcado. Se a pessoa ela não está ancorada no presente, como as crianças estão, viva, disponível, aberta para tudo que a vida oferece, se ela está constantemente apegada ao que passou, ai, mas minha vida antes das crianças era maravilhosa, porque eu podia isso, podia aquilo, ou se ela está ansiosa pelo futuro, né? Não vejo a hora que meu filho andar, que ele desfraldar, que ele não sei o quê, a gente está sempre olhando para o próximo passo, eu estou perdendo a potência desse instante, e isso é uma ferramenta de manipulação, desconectar a gente desse lugar, porque a criança ela esteve presente. Né? Ela tá inteira, e a gente já teve nesse lugar também. Só que hoje a gente está com essa mente tão acelerada, como você falou, estamos vivendo uma vida tão robotizada, num ritmo da máquina, desconectada da natureza. E aí o que você trouxe? Quando eu entendo que o meu autocuidado ele é junto com a criança, eu começo a voltar para o meu ritmo natural. O que você foi fazer com seus filhos em Ouro Preto? Se você estivesse sozinha com o Ricardo, sei lá, você ia tomar cerveja, você ia sentar num boteco e ficar só comendo, encontrar uns restaurantes legais, ia visitar museu, beleza. Mas você foi fazer trilha, você foi na mina, você foi caminhar, você foi e viu o quanto que detalhes ali da natureza. Isso vai reconectando a gente com essa inteireza, com a presença, com o ritmo da natureza. E o quanto que isso faz a gente começar a questionar o patriarcado, faz a gente começar a não se submeter a tudo que é dito e imposto para a gente, né? E vai trazendo uma força mesmo. Então, esse autocuidado, ele passa por essa conexão com a criança quando a gente aceita o que, né? O meu momento, aceita. Agora, se eu tô, minha vida sim era desse jeito, ou, meu Deus, como vai ser? Já entrei em sofrimento. E a Né? gente Já, coloca a criança nesse sofrimento, né, Clara? com certeza. Quantos momentos a gente faz com que a criança se adapte a esse robotizado, né, a esse não movimento, né, enfim, a estarmos realmente desconectados daquilo que nos dá prazer, mas aquilo que a gente elencou como algo prazeroso, né, e a gente fica naquela, até bem infantilmente repetindo aquele mesmo contexto, igual você falou, é no restaurante, é comer, beber no restaurante, é comer, né, como a gente passa a nem saber explorar, e a criança vai trazendo esse convite quando a gente permite e confia nelas, né, Clara? Porque essa que é a confiança, quais oportunidades que ela me traz, esses convites que ela me faz e que eu posso negar ou não, né, eu me sentir convidada e ser conduzida. E a gente vai, então, entendendo que a natureza, Clara, vai nos chamando mesmo, né, para esse reencontro. Porque quando a gente valoriza esse reencontro com a infância, né, que é um convite que nossos filhos fazem que a gente pode negar ou não, e quando a gente se permite, aí sim a gente vai sentindo o prazer, né, dessas relações, a gente vai conseguindo vivenciar de outras formas os nossos momentos, a gente vai conseguindo
aprender a ter esse olhar, né, essa autocompaixão conosco, né, porque a criança, ela está ali a todo momento rindo, curtindo, olhando, né, buscando no nosso olhar a permissão para aquilo que aconteça, aquilo que não aconteça, enfim. Então, como ela vai trazendo para a gente todas essas percepções de novo, né, do que eu sinto, do que o outro sente, como o outro responde, enfim, e a gente vai podendo voltar para esse lugar de cuidado, né, de como eu me percebo aqui, assim como meu filho estiver num ambiente que para ele, quando a gente dá permissão, para ele aquele ambiente está ruim, né, claro, como ele vai ali na frustração, ele vai nos confrontando, eu quero ir embora, que eu não quero, né, eu cansei, eu quero dormir, como ele vai, ou seja, eu estou certo do que eu preciso agora, né, e o quanto a gente vai aprendendo com elas esses limites também. Porque eu acho que só vivendo para saber, né, claro, quanto mais a gente vai valorizando esses movimentos da criança, a gente vai sentindo, nossa, a gente vai registrando o que a criança traz, ela como se ela trouxesse para a gente vocabulário para aquilo que eu também sinto e que às vezes eu não percebo. E eu Que não a gente percebo. apagou, né, Lívia? Que eu Apagar. fui obrigado a apagar. E eles estão muito claros dos próprios limites, das próprias necessidades. E a Né? gente não, né, Clara? Eu não estou claro da minha necessidade, dos meus limites, então eu entro já em uma discussão, numa briga, literalmente estou cansada, né, não gostaria de estar ali, não gostaria de estar com aquele grupo, né, por exemplo, a gente é adulto, né, na nossa realidade. Estou ali, não queria estar com aquele grupo, estou, não queria estar naquele lugar, estou, não queria comer isso, mas é o restaurante que tem, enfim, aí em toda essa negação que a gente normaliza, né, a gente simplesmente vai se irritando, né, entrando em contendas, entrando em brigas, em discussões, né, ou seja, se desgastando a relação, enfim, por estar tão desconectado. E a criança não, independente de onde ela pode estar no parque que ela ama, do jeito que ela gosta, ela fala: aqui é meu limite, aqui eu não gostei, aqui está desconfortável, né? Aqui. Então ela vai trazendo de volta esse vocabulário para a gente, né? E eu Exato. acho que a gente vai, quando a gente vai se permitindo, hoje eu tenho muito mais clareza daquilo que eu não quero fazer, daquilo que eu faria, né, socialmente, e hoje eu falo assim, não, eu não quero, nossa, E né? dá a oportunidade, Lívia, da gente questionar e ver assim, nossa, quanta clareza, né? A criança, ela tá no meio de um restaurante, se ela tá desconfortável, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai atuar de acordo com o que o corpo dela está dizendo. E a gente fala, se a gente olha com bons olhos para aquilo, né, entendendo o quão conectada com as necessidades dela, a gente fala assim, nossa, que força, que espontaneidade para fluir de acordo com o que surge ali. E por que eu perdi isso? Por que eu me forço a comer algo que eu não quero? Por que eu me forço a estar num ambiente que eu não quero? Por que eu constantemente, né, reprimo o que eu estou sentindo e estou muito mais preocupada, às vezes, com o entorno do que comigo mesma? Em que momento que eu perdi esse prumo, né? Em que momento que eu perdi essa conexão e essa clareza do que me acontece? E quantas vezes, Clara, a gente nomeia isso como autocuidado? Eu sair com a Clarissa para um lugar que eu não gosto, comer o que eu não gosto, né? Isso torna meu autocuidado. Aí eu vou toda quarta-feira à noite com a Clarissa, não sei aonde. Que a gente faz isso. É a academia que eu Fazer coloco como uma autocuidado. academia que eu detesto, mas eu tenho que ficar bonita, eu tenho que voltar à minha forma antiga, porque eu engordei, porque aconteceu isso, estou com celulite, mas eu tenho que. É meu autocuidado, é meu momento de autocuidado para academia. Exato. Então a gente começa a nomear, a gente nessa desconexão, a gente começa a verdadeiramente elencar e nomear situações e ações que são de autocuidado e não são, elas nos desgastam, elas nos desorganizam. Então é como se a gente estivesse naquele antigo buraco sem fundo que nossos pais falavam, né, que a gente nunca estava satisfeito. A gente se sente nessa bola de neve, assim, mas eu faço, eu cuido, eu vou no salão, né, claro, começa a nomear com coisas soltas mesmo. Eu vou ao salão, eu faço massagem, eu vou para academia, ou eu saio toda terça com a turma que de 10, 2 eu gosto, 2 eu tenho algum vínculo, o resto, né, desconheço, enfim, a gente vai se perdendo, gente, desse que eu gosto, o que faz bem para mim, é onde eu gostaria de estar, o que eu não gostaria de fazer, porque o autocuidado entra nesse nomear também do que eu não gosto, porque às vezes a gente está muito buscando o que gosta, né? Onde a gente pode começar pelo que eu não gosto, onde eu já posso dizer não, onde para mim já é um limite e isso vai me fazer bem. Então, a gente começar nesses pequenos passos, né, claro, reconhecer onde a gente está se perdendo, porque às vezes a gente pode se nomear sim,
né, claro, até a gente começou hoje conversando, eu falei assim: "Claro, o autocuidado para mim, esse autocuidado, num conceito muito deturpado para mim era, eu tinha meus filhos, né, ainda pequenos, eu tinha um apoio, eu tinha tranquilidade financeira, né, no momento que eu estava, né, financeiramente organizada, com apoio e tal. E nervosa, e grosseira com as crianças, enfim. Então eu ia me indagando com o que eu já tinha de conhecimento, onde é que eu estava me perdendo, porque se eu precisava desse autocuidado para estar bem e não estou, é quase como se eu fosse um ET. Então é como se eu tivesse a oportunidade de ter vivido um extremo do autocuidado que a sociedade nomeia, né, e sentir que ali não me dava base para nada, eu não conseguia estar bem. Foi aí que eu consegui desconstruir, porque às vezes, claro, às vezes uma de nós, né, porque a sociedade traz tanto que isso que é bom, que isso que é importante, às vezes a gente não tem esses marcos assim, dado um check, isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho, e a gente às vezes fica colocando lá, né, esse bem-estar, né? Lá, se eu tivesse uma ajuda todo dia aqui em casa, seria outra realidade com os meus filhos. Ah, se eu tivesse um emprego fixo, nossa, seria uma outra realidade que eu não teria que preocupar no final do... A gente vai colocando o nosso bem, autocuidado, o nosso bem, nem autocuidado não, o nosso bem-estar, onde a gente não alcança, então fica configurado como essa distância aí, sem entender que esse autocuidado eu posso ter isso tudo e não estar bem, eu posso não ter nada disso e estar bem, porque é um estado interno, né, uma busca interna, e envolve muito autoconhecimento, que a gente vai falar um pouquinho. E essa contaminação, né, do olhar, claro, vamos falar um pouquinho sobre ela? Sim, eu sinto, Lívia, acho que pode até. A gente já falou um pouquinho sobre isso, eu vou trazer isso na minha fala, mas acho que pode pôr outro slide também. O que eu sinto, gente? A Lívia trouxe um ponto muito legal, porque a gente começa, né? Depois que a gente começa a olhar profundamente para essa relação, né, da natureza humana, do quanto as crianças estão conectadas com as necessidades delas, o quanto a gente está afastado, gente, surge muitas perguntas. Talvez vocês estão escutando aqui a gente e já está surgindo um tanto de pergunta, e é maravilhoso que surjam perguntas, né? Por exemplo, a Lívia trouxe, né, o clique dela, né, de ter toda uma estrutura. Aparentemente, né, era o modelo ideal, que todo mundo quer, né, ter uma condição financeira legal, tem uma rede de apoio, tem um monte de pessoas ali apoiando para cuidar das crianças, da casa, do que quer que seja que ela precisava, tem uma estabilidade financeira, tem uma relação estável, e mesmo assim ela estava se vendo violenta, ela estava se vendo, né, sem paciência com as crianças, ela estava se vendo não satisfeita ali nas próprias necessidades. No meu caso, né, eu fui foi uma virada de chave muito grande nesse meu processo, foi quando eu mudei de país e eu tive menos apoio e eu me vi com muito mais conectada com quem eu sou de verdade, assim, porque foi uma vivência de diminuir, de sair de um ritmo externo, um ritmo social muito frenético que me levava para fora constantemente e ir para uma cidadezinha de 20 mil habitantes, no meio da natureza, com as estações muito marcadas, então com um outono muito forte, um inverno de muita chuva, de muita introspecção, e de perceber assim uma conexão profunda comigo. Então, por exemplo, essas coisas, deve ter sei lá quantos anos que eu não faço as unhas, e muita gente fala, fazer unha é meu momento de autocuidado. Mas quando eu comecei a me questionar, eu falei assim, gente, eu detesto fazer unha, ficar sentada ali 1 hora, uma mulher me cutucando, minha cutícula é fina, então toda vez arranca bife, pois dói, fica dolorido, passar um negócio que é totalmente tóxico na minha unha, que está entrando no meu corpo. Eu falei assim, pra que eu vou fazer isso? Em nome de quem? Nunca questionei, comecei a fazer numa determinada época, fazia toda semana, mas pra que eu vou fazer isso? E até hoje, parei. E aí, esse tempo que eu achava que era meu autocuidado, eu comecei a ver, não, peraí. E para mim, hoje, o que é autocuidado, né? Assim, quais são exemplos, né, do que eu, por exemplo, né, nessa época lá, tipo, eu caminhava todos os dias com os meus filhos, e isso para mim era extremamente prazeroso. Estar em contato com a natureza, observar em silêncio, e vendo como eles olhavam para uma ovelha que estava passando, o encantamento deles, né? A falta, assim, a falta de conceito e a abertura para receber uma chuva no meio do caminho, eu já ficava toda incomodada, acelerava meu passo, e eles, tipo, entregues, assim, não tem problema se está chovendo, se está sol.
o encontro deles com uma poça de lama, quando essa poça de lama está congelada e tem uma pedra de gelo ali, o quanto tempo. Eu lembro, outro dia eu estava vendo um vídeo, a coisa mais linda de uma dessas caminhadas, que tinha uma água escorrendo assim, uma água corrente, e o Lucas virou para mim e fazia uma espuminha na água. Mamãe, como é que essa água faz sabão? E ele ficou me perguntando, e eu calada, olhando, eu falei, é mesmo, Lucas? Aí, mas como é, mãe, que ela faz? E eu meio que enrolando para deixar surgir dele, né? Porque, filho, parece que tem sabão nessa água, faz uma espuma, né? E de onde que vem esse sabão, mãe? E ficou me perguntando, mas é tão maravilhoso, e isso me nutria, me preenchia, que eu voltava para casa com o meu corpo vibrando, eu movimentei meu corpo, eu respirei um ar puro, eu tive ao lado de uma pessoa que tem olhos curiosos para olhar para o mundo, sabe assim, a hora que você começa a perceber isso, fala assim, gente, isso me nutre, isso me dá prazer. E é o que a gente colocou aqui nesse slide, né? O quanto que a gente se distanciou daquilo, né? Que a criança ela vai em direção ao que dá prazer, né? O nosso movimento de sobrevivência. E a gente vai evitar aquilo que é perigoso, que é doloroso. Naturalmente a gente faz esse movimento. Então, como que meu olhar foi se contaminando, os meus sentidos foram se contaminando, como que eu fui distorcendo, e hoje a gente também evita o que nos dá prazer. Né? Quantas pessoas falam assim, Clarissa, eu não gosto de olhar nos olhos, eu não gosto de abraçar as pessoas, né? Eu não gosto de estar na natureza. Será que você não gosta mesmo? Ou que você aprendeu a se afastar da sua própria natureza? Será que... Porque a nossa natureza precisa, a gente precisa de contato, a gente se regula no encontro com o outro, no olho, isso me nutre, eu me senti vista. Isso é a nossa necessidade básica, né, Lívia? Não, eu não gosto, não. Para mim foi ótima a pandemia que eu fiquei isolada, que eu não precisava de encontrar ninguém, não sei o quê. Mas peraí, o quanto você está rodeada de pessoas que realmente são uma rede predadora que não te nutre, mas o quanto você também tem dificuldade de colocar limites e de ir ao encontro de relações nutritivas, prazerosas, que te apoiem, que sustentem a sua verdade, que você pode se vulnerabilizar, que você pode ser você mesmo, que te encorajam. Então, tanto que a gente está afastado, né? A gente realmente vai achar que eu só vou vivenciar autocuidado longe das crianças, eu só vou vivenciar meus momentos de autocuidado se eu estou sozinha, se a minha vida voltar a ser aquela vida que eu tinha antes. Vocês estão entendendo, gente, como que o afastamento da nossa natureza é o grande responsável por essa distorção nesse conceito de autocuidado? E aquilo, outro dia eu perguntei nos meus stories, você sabe o que te dá prazer? E as pessoas respondiam cada coisa, assim, primeiro que poucas pessoas responderam. E aí eu já achei estranho, porque elas responderam várias outras coisas que eu perguntei depois, mas elas não respondiam o que dava prazer. E as que responderam, algumas pessoas eu ficava assim, gente, mas é só isso. Mas será que isso dá prazer mesmo? Né? As pessoas colocavam umas coisas assim que me deixavam meio, tipo, me dá prazer, tem um tempo para fazer minha unha. Mas não, mas será que isso te dá prazer mesmo? Né? Será que você realmente sabe o que é ter prazer, o que é gozar, o que está aberto para a vida? Né? Claro, você falando desse do prazer, da dificuldade a gente de entender ou até perceber o que nos dá prazer, responder uma pergunta dessa, a gente tem que agora, querendo ou não, a gente vai ter que falar de criança interior, né? Que como a gente, na nossa infância, abertos, explorando, com isso tudo aí ativo, né? E com esse todo olhar curioso, com toda essa percepção, a gente foi sentindo e registrando a violência, tudo que a gente estava vivenciando, com muita clareza, para a gente parar de sentir, né, a dor, a gente para de sentir o prazer, né? Então a gente está conceituando, né? E a gente parando de sentir a dor, eu parando de sentir o prazer, eu vou para esse estado robotizado, onde eu começo então a me guiar pelo externo, porque se eu entrar no meu mundo interno, eu sofro, ele é doído, ele foi machucado, né? Ele tem eu tô ali, como diz até o autor Van der Kolk, eu encapsulo a minha história, e encapsular essa história, essa dor, ela gasta a minha energia, né? Então, se eu tô com essa energia gasta para eu não lembrar dos abusos que eu vivi, das situações que eu vivi, das brigas entre meus pais, né? Dos meus medos, do desespero que eu está de não ser amparada e tá vendo tudo acontecer, né? Enfim,
nessa autoproteção, eu preciso parar de sentir, e agora a gente, né, e aí então a Clarissa gosta disso, aí então eu gosto também. "Ai, então você está fazendo isso, então eu vou fazer também". Então a gente começa a buscar aqui fora, para eu poder não ter que entrar lá dentro e falar assim: "Senti, não senti, se eu gosto, se eu não gosto", para a gente começar a entender esse desligamento, né, Clara. Então Perfeito. e aí a gente nesse lugar, então que o autocuidado, ele não é compulsório, né, todo mundo está fazendo, todo mundo gosta, porque isso faz bem para minha irmã, isso fulano fez, foi maravilhoso, eu vou lá fazer, né, não é algo que eu tenho que fazer, ele não é nada compulsório, ele é uma abertura, é ter coragem de falar assim: "Quando eu conectar com aquilo que eu gosto, eu vou conectar também com aquilo que eu não gosto", né. Então é isso, por isso que a gente fala que a gente vai entrando no processo de autoconhecimento, de autoobservação, que a criança está nesse convite há muito tempo, ela sabe que ela gosta e que ela não gosta, né, então a gente vai entrar em contato com essas sensações todas e Isso, isso. abrindo para o que eu não gosto, né, claro que eu vou me conectar, né, como a festa em família me faz mal, que eu nunca tinha percebido, como aquela turma que eu me conto toda semana, né, praticamente vem na minha casa e tal, como aquele grupo me desorganiza, como, né, tem situações que eu vivo às vezes, claro que a gente vai nessa observação, como que dependendo do grupo que a gente está, eu volto muito desorganizada com os meus filhos, porque estou lá muito preocupada no que eles vão pensar, sentir, porque meu filho faz isso, porque meu filho faz aquilo, Perfeito. e, né, e ter que gerenciar o que o outro sente em relação ao meu filho, como eu me desorganizo? E depois eu falo assim para o Ricardo, assim: "Amor, a gente não faz sentido, essa turma, não faz sentido esses encontros, assim", mas é porque a gente vai começando agora a registrar, a gente permitir sentir esses desconfortos, tá. E até pensar: "Como que eu vou fazer?", né, enfim, né, e como que vai ser daqui para frente, mas enfim, só para a gente começar a materializar o porquê que a gente vai nesse processo de autoconhecimento. Então a gente vai começar a reconhecer que aquilo que a gente nomeava, né, claro, como positivo, como valioso e como uma oportunidade de expansão, na verdade, nos contrai, nos deixa duros, deixa Uhum. desorganizados, e aí a gente por isso que a gente vai sentindo dificuldade em localizar, claro, o que me faz bem. Isso. Sensacional. E é isso, né, gente? Então, esse processo do autocuidado, ele vai caminhar, obviamente, de mãos dadas com a autoobservação, né? Eu vou começar esse processo que a Lívia falou super bem, eu vou começar a observar, né? O quanto que eu vou começar a indagar, eu vou observar o que eu sinto. E aí, a gente vai entrar num processo, né? Essa autoobservação junto com esse autoconhecimento, a gente vai resgatar algo que é o grande detentor e talvez assim, né? É como se a gente fosse ao resgate assim de toda essa energia emocional que ficou reprimida. Então, à medida que eu não podia expressar algo, né, que eu não podia trazer a minha verdade quando eu era criança, porque isso não era reconhecido, isso não desapareceu. É essa tensão que foi gerada, né, Lívia? Esse encapsulamento que a Lívia falou, mas que está registrado aqui no nosso corpo. Então, à medida que eu começo a me observar, me conhecer e ao encontro disso, né? E isso é na vida, gente, não necessariamente. A gente está falando aqui, trazendo de uma forma muito concreta para vocês, assim. Não é que você vai precisar. É legal você investigar a sua história de vida, você acessar a sua criança interior, óbvio, é muito importante nesse processo. Mas o que a gente precisa entender é que, momento a momento, a vida ela está nos dando a oportunidade de sentir e de expressar o que a gente não pôde expressar lá atrás, o que a gente teve que reprimir e encapsular. E que hoje, como adulto, a gente não depende mais dos nossos pais, né, para nos acompanharem emocionalmente, mas que como adulto a gente pode acompanhar o que surge quando eu olho para mim interessado, quando eu me atrevo a aceitar o que surge e posso resgatar essa liberdade da minha expressão emocional. Porque aqui a gente precisa entender que a gente aprendeu a reprimir as nossas emoções. A gente aprendeu a cortar a nossa expressão emocional. E o movimento natural do ser humano é eu sinto algo e eu expresso. Mas é óbvio que se eu sinto, e independe do que você sente, não interessa o que você sente, se é raiva, se é medo, se é tristeza, se é alegria, qualquer coisa que surja momento a momento é bem-vinda, é digna de ser liberada.
E a hora que isso surge, como que eu, adulto, crio um ambiente seguro para expressar as minhas emoções? E não sigo inconscientemente jogando minha raiva no meu filho, né? Ou reprimindo os meus medos e me afastando. E quanto mais eu reprimo, eu sei que mais eles vão me guiar, mais eles vão crescer internamente e vão me levar a fazer coisas totalmente inconscientes, guiadas por esses medos. Então, como que eu vou abrindo um espaço livre, honesto, gentil para acompanhar as minhas emoções, para expressar o que eu estou sentindo de uma forma cuidada, sem que isso fique respingando nas pessoas que eu mais amo, né? Então, esse processo de autocuidado, ele passa por um processo profundo de conexão com o meu campo emocional e da criação de ambientes seguros para que eu possa expressar momento a momento o que eu estou sentindo e o que está surgindo, né? E aí a gente vai falar desses. E a gente desconstrói isso, né, Clara? Agora, então, não existe mais o autocuidado, não é para mim, eu não tenho condições de fazer nada para o meu autocuidado, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho oportunidade, porque ele é imediato, a todo momento, imediato não, né? A todo momento há esse convite, né? Exato. Então, é o convite daquela criança expressando a emoção dela, que a Clara falou aí, né? Que é o que a gente foi recalcado. Como eu me sinto aqui, olha o que tem aqui, né? Como é que eu posso daqui conduzir essa situação nossa juntos aqui para algo então que tenha mais valor, que seja mais, então a gente está falando de valor emocional, né? Que nos faça bem. Como o quanto a criança está irritada aqui, que eu passo o dia inteiro na cozinha, a criança irritada, o quanto é o convite para eu sair. E isso é o meu autocuidado, gente. Quando eu começo a sentir através do que a criança está trazendo, o quanto que aquilo ali está desproporcional, né, ou desconfortável, a criança já nesse traduzindo para nós, a gente sendo guiada, a gente abrindo mão desse robotizado que eu tenho que fazer isso, é mais importante a casa, a limpeza da casa, é mais importante os meus estudos, é mais importante os meus títulos, é mais importante, né, Clá? Né, a gente vai saindo disso tudo, observando que a cada momento eu posso olhar para mim, entender que aquilo faz bem, faz mesmo bem? Não faz mesmo, né? Por que eu estou aqui então? Então, se indagar sempre para. E aí, e esta autoindagação é esse encontro comigo que é o meu autocuidado. Né? Então, a gente vai sair agora de ações muito comerciais que o mundo traz para a gente e entende Uhum. como indispensável, né, para o nosso maternar, agora quando a gente está nesse caminho de consciência, de autoeducação, como é indispensável eu vivenciar o autocuidado, ou seja, me conhecer cada vez mais, sei como ajo, o que me faz bem, o que não me faz bem. E tem Sim. algumas ações também, né, Clara, que a gente pode aqui materializar para vocês. Então, gente, a Lívia até estruturou numa sigla, né, bem fácil de lembrar, que o autocuidado, né, a gente precisa de se olhar como um ser humano integral, né, que tem aí, mas que tudo isso vai se manifestar nesse corpo físico, né, mas a gente pode pensar que dentro desse corpo físico existe um ambiente emocional, existe um ambiente mental, um ambiente espiritual que precisa ser cuidado. Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente pode olhar para a nossa vida, trazer elementos para essa autoobservação de uma forma mais inteira, assim, e revisar cada uma dessas áreas da nossa vida, como que está sendo, o quanto de energia que eu consigo colocar. E é óbvio, gente, que observa com muita gentileza também o momento de vida que você está. Se você está com um bebezinho recém-nascido, é muito diferente, né? Talvez o que você vai conseguir focar, né? Onde você vai conseguir colocar mais energia. É diferente se você tem filhos adolescentes ou se os seus filhos já têm a idade escolar, já estão indo para a escola. Enfim, né? Olhe com gentileza para a sua realidade também antes de fazer esse, né, de olhar para cada uma dessas áreas e às vezes já pegar aí o chicote e ficar se criticando, né, assim, tudo isso é com muita gentileza. Se a gente quer, né, atuar com os nossos filhos com muita gentileza, com muito respeito, com amor, a gente precisa também de se olhar dessa mesma maneira, né? Por isso que esse caminho
da criança interior, ele é muito bonito, porque eu sinto que quando a gente entende que essas partes nossas internas que precisam de evolução, que precisam de ser maternadas, a gente começa a olhar para isso como uma criança, a gente começa a se olhar com muito mais gentileza, com muito mais cuidado, com muito mais carinho, né, para essas partes nossas que ainda não estão tão evoluídas Com aí. mais sensibilidade, né, que é o Exatamente. convite da infância. E esse aqui, gente, essa estrutura que a gente colocou aqui é uma estrutura da Renée Trudeau, que é uma americana que nos seus contextos pessoais, né, com as suas dores pessoais, maternando, né, então com os seus com crianças pequenas, o irmão suicidou, viu a família, os pais desestruturados, onde ela começou a entender que ela precisava cuidar de si mesma para cuidar daquelas crianças, que esse mundo externo, né, tava ali óbvio, escancarado, que não estava podendo apoiá-la e estruturá-la. Ela falou: então eu vou buscar isso dentro de mim. E ela começou a perceber que ela podia fazer marcos, né, nessas estruturas para ter consciência de que ela estava nesse processo de autocuidado, que era num pilar do físico, no pilar emocional, no pilar mental e no pilar espiritual, né? Então ela foi entendendo que se eu foco só no físico, eu não estou bem, se eu foco só no emocional, eu não estou bem, se eu foco só no mental, eu não estou bem, se eu foco só no espiritual, eu não estou bem, né? Que às vezes que esse acaba sendo o caminho de cada um de nós, cada um foca num desses pilares, né? E ela percebeu que esses pilares individualmente, eles não a permitiam estar bem. Mas quando ela dava importância para todos eles, então também não era de exclusão, né? Era de realmente de integrar, aí sim ela ia se conhecendo cada vez mais, sabendo aquilo que funcionava e que permitia ela estar organizada emocionalmente, né? Que organizada emocionalmente é eu reconhecer que eu estou triste, que eu estou frustrada, que eu estou com raiva, e como é que eu consigo, desse sentir, né, explorar isso e permitir que esse caminho interno, né, que essa emoção, ela caminhe dentro de mim, né, e seja digerida, né? Então eu sinto, né, mastigo, né, digerir mesmo, né? Então não é ignorar, tirar, enfim, que é isso que faz com que a gente se desconecte. Então ela foi falando desses 4 pilares, e eu e Clara vamos falar aqui, dar um exemplo de cada um deles para a gente poder materializar um pouquinho. Eu vou começar pelo físico, gente. Esse pilar físico, né, a gente pode vou trazer aqui para vocês um repertório, né? Pode ser sim para alguém uma academia, pode ser que essa academia em algum momento, se eu vou com raiva, cansada, nossa, a última coisa que eu queria fazer agora, eu já sei que não é isso que vai me fazer bem, e posso sim usar como um processo de disciplina para a saúde, enfim, mas já sabendo que não é isso que está me fazendo bem, mas eu vou buscar um brincar, um correr, um estar, né, em contato com o chão, estar em contato com a natureza. Então, eu tenho um contato físico né, com a natureza, né, o meu corpo em movimento, né, e perceber, e a criança nos convida para isso a todo momento, né, claro, nos dá essa oportunidade. Então, esse aqui é um repertório do físico. Pode ser que eu vou falar eu pessoalmente, né? Tem dia que ir para academia é um autocuidado, tem dia que ir para academia não é meu autocuidado. Então, a gente tem essa percepção, né, para poder falar assim, ó, eu não, hoje não, eu, né, não estou bem, hoje não, né, onde eu vou buscar essa estrutura. Conseguir? Claro, vamos para o emocional, a gente vai falando cada uma. Sim. Só uma coisa, Lívia, que eu acho que assim, né, gente, no físico a gente tem que pensar assim de uma forma bem ampla. Por exemplo, né, e trazendo consciência para a nossa realidade. Às vezes hoje não faz parte da minha realidade a academia, mas vai ser possível uma caminhada junto com as crianças. Ou vai ser possível colocar uma música dentro de casa e dançar, Dançar. né? É uma coisa que eu faço muito, essas duas coisas, gente, caminhada e dançar. Ou às vezes eu não estou conseguindo nem isso, mas eu tenho cuidado da minha alimentação. Eu tenho comido orgânico, eu tenho comido mais saudável, né? Depois que a criança chegou, eu comecei a cuidar mais da minha alimentação. Isso também é um cuidado com o físico, né? Eu tenho cuidado dos produtos que eu uso no meu cabelo, na minha pele, né? Então, como que eu tenho cuidado desse físico, né? E para cada um ir materializando e encontrando assim pequenos também movimentos e gestos de cuidado que a gente já tem, eu vou reconhecer, eu vou reforçar e vou buscar outros se eu preciso de nutrir mais essa área física. Emocional, gente, né? Eu sinto que tem a ver com a conquista da liberdade da nossa expressão emocional.
que é o entender profundamente, né? Quais são as minhas emoções básicas? E aí a gente traz isso, né, na atuação consciente, a gente traz isso no caminho de conexão com a criança interior, assim, né, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, né? Então, como que eu expresso essas emoções, né? Eu sinto elas momento a momento, eu tenho conseguido criar espaços seguros para expressar. Como mais que eu posso cuidar do meu campo emocional, sabendo que é no encontro com o outro que eu vou me corregular. Então, eu tenho alguém que eu me sinto à vontade, uma amiga, às vezes é o companheiro ou a companheira, às vezes não, às vezes é um terapeuta, às vezes é uma amiga, uma vizinha. Eu tenho espaços que eu me sinto assim extremamente à vontade para falar, para colocar para fora, para me vulnerabilizar, né? Eu também sou essa pessoa para outras pessoas, então existe essa troca aí, ou eu sou essa que todos meus amigos me procuram, falam comigo, mas eu não consigo falar, né? Expressar. Então é buscar esse equilíbrio aí nesses encontros, nessas relações, ver se você está rodeado de relações que são nutritivas, né? Relações que você se sente à vontade para ser você mesmo, para você se expressar, tudo, né, que surge independente se na sua mente existe um conceito. Ah, eu não posso falar que eu estou sentindo raiva, ah, eu não posso falar que eu estou com medo, o que o outro vai pensar se eu me emociono aqui quando eu tô contando para ela uma coisa, né? A gente tem um grupo terapêutico na escola, né, Lívia? Aí as meninas às vezes começam a chorar e no início falam, ai, desculpa, me emocionei. Gente, não tem que pedir desculpa por se emocionar. E Que esse bom. espaço não é para isso, né? Qual será? Exatamente, é a sabedoria do seu corpo liberando uma tensão que estava ali. Por que você vai ficar tensionando? Qual o problema de eu ver que você está emocionada? Por que a gente perdeu essa espontaneidade na nossa expressão emocional? Então, autocuidado emocional diz sobre recuperar a nossa espontaneidade na nossa expressão emocional, E entendendo que isso passa pelo encontro profundo com outros seres humanos. isso, Clarice, assim, para até materializando mais essas relações também, eu reconhecendo nessas relações, gente, nessas minhas expressões que possam, que têm validade ou são censuradas, o quanto que a minha rede de apoio pode ser um grande predador do meu autocuidado, né? Porque eu estou rodeada de pessoas que eu considero ali como minha rede de apoio, com quem eu não posso me expressar, com quem eu preciso pisar em ovos, ou com quem eu tenho que suprir e alimentar para ter esse apoio físico, né, de me apoiar dentro de casa, de me apoiar com, né, digamos, com o operacional, né, a minha relação de casal, né, com meu parceiro ou com minha parceira, o quanto essa relação me suga, o quanto essa relação me desorganiza, o quanto essa relação me organiza e me nutre, né? Que nem é o alimentar, não é de nutrição, que é uma troca, né? Então, para a gente começar a perceber. Então, enquanto a gente, muito facilmente, através do patriarcado, a gente responsabiliza a criança por nossa instabilidade emocional, como pode estar literalmente na nossa relação de pares ali, essa instabilidade, né? Mas é muito mais fácil eu direcionar o meu dedo para o vulnerável, né? Para a criança, né? E isso, gente, é a força do patriarcado, né? No patriarcado, ninguém superior ou par é o responsável, é sempre inferior. Então, eu estou aqui mais uma vez me perdendo, né? Me desorganizando emocionalmente, né? Com algo que está aqui do meu lado e que está me desnutrindo aí diariamente. Sim. Você quer falar o mental ou posso? Podemos, pode seguir. Tá, Vamos. então, gente, esse autocuidado mental, ele tem a ver com o nosso sistema de crenças, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro, a gente está questionando o nosso olhar para esse tema do autocuidado, né? A gente está trazendo aqui a perspectiva da escola que a gente ensina profundamente dentro da certificação de atuação consciente, e é base de todos os nossos cursos, né? Mas que a gente vai aprofundar nessa formação de educador parental, mas a gente está trazendo esse olhar da natureza humana para esse tema do autocuidado. Então, quando eu estou falando, né, de campo mental, eu estou falando das ideias, do que eu acredito. Então, é esse questionamento mesmo. Desde o exemplo que eu dei lá da unha, gente, será que é isso, né? Que eu quero gastar aqui 1 hora do meu dia, semana, que às vezes falta mesmo para estar aqui,
fazendo isso, sabe, me intoxicando, me machucando, tipo, ali parada, falando só sobre futilidade. Às vezes, para algumas pessoas, isso pode ser prazeroso, mas para mim, Clarissa, não era. Mas é esse questionamento, né? Por que eu acredito que eu não gosto de abraço? Né? Por quê? Por que para mim é tão difícil? Eu me sinto tão vulnerável quando uma pessoa me abraça e a minha vontade é sair disso. Né? Por que para mim é tão difícil? Eu sigo me desculpando pelas minhas lágrimas, pelas minhas emoções que vêm? Por que eu me mantenho nessa relação aqui que é tão opressora, que é tão desafiadora? Por que é tão... Então, é questionar o meu sistema de crenças, né? É ampliar, é trazer informações verdadeiras, é estudar sobre natureza humana e questionar. Isso vai me ajudando a questionar aquilo que foi gravado lá atrás e que a partir, né, com a minha imaturidade neurológica, né, infantil, eu fui fazendo generalizações, eu fui me apropriando e fui trazendo aquilo como verdade, como esse discurso, né, como a minha forma de perceber a realidade e a mim mesma. Então, é questionar esse discurso que eu recebi, mas né, a partir do encontro com um discurso verdadeiro, alinhado à nossa natureza. Então, o autocuidado, ele tem a ver com estudos, ele tem a ver com buscar, né, essa cultura, com viajar, com expandir o meu olhar, com me conectar com pessoas diferentes, diversas, né? Mas de preferência pessoas que estão vivendo a sua própria verdade, né? E informações que vão me trazer isso daí também. Então, é essa ampliação desse tipo de informação, de estudo, de viagem, de cultura, de relações, né? E questionando o nosso sistema de crenças. E o quanto a gente se nutre mentalmente de notícias pesadas, de violência, de leituras que nos desorganizam, de seriados que nos desorganizam também, que trazem temas pesados, né, que desconstroem, enfim. Então, o quanto a gente pega, gente, essa estrutura mental, que ela serve para nos nutrir e nos desnutrimos através dela. E reconhecer isso é muito importante, né. Então, eu perceber, claro, que aquilo que eu trabalho, aquilo que eu pode me fazer muito mal, não pode estar tirando a minha energia, né. Então, das minhas buscas, às vezes, automáticas nas redes sociais, né, do que eu estou ocupando a minha mente, me desnutrindo. Perfeito. Então, isso é muito importante. A gente se indagar do que eu tenho me alimentado mentalmente, né? O que alimenta a minha mente. E como eu percebo isso, gente, nos meus pensamentos, né, Clá? Porque Perfeito. aquilo que está consumindo meus pensamentos, então aqui estou preocupado, né? Então vou lá, estou assistindo alguma coisa que evoca faltas que nem são minhas, mas que estão colocando ali. Aí, porque eu preciso disso, eu precisava viver aquilo, porque eu precisava. Aí a gente vai se consumindo, ou, né, na violência, ou vamos dar um exemplo, né? Como que a gente pode vivenciar o coronavírus, né? Claro, de uma forma muito de escassez, de desorganização e de morte, de perda, ou, né, da oportunidade que deu, de estar verdadeiramente sentir a falta daquilo que a gente, de quem a gente amava, desse contato familiar, das pessoas que eu não valorizava. Como a gente podia vivenciar a mesma situação de formas muito pesadas, ou aqui de forma a eu reconstruir o meu olhar para o mundo, o meu olhar para a minha vida, para as minhas escolhas. Então, isso, assim, não pode passar desapercebido para a gente, como é que a gente se alimenta mentalmente, como é que a nossa mente está aí, do que nossa mente tem se ocupado, né? Se ocupa e tem se ocupado. E não necessariamente, Lívia, é se alienar, né, gente? É óbvio que a gente precisa de estar informado, né, de saber de notícias, e que a realidade, ela nem sempre ela é amável, né? Ela é caótica às vezes também, né? Ela é muito triste, ela é muito sofrida. Mas, ao mesmo tempo, né, eu vou absorver isso, vai ter um momento que eu vou me conectar com isso e vou acessar isso, sabendo que depois, né, eu preciso de movimentar um pouco o meu corpo, que eu preciso de ter, às vezes, hora para isso, saber limite, colocar alguns filtros protetores. Não, ó, esse tipo de informação, esse tipo de jornalismo, ele traz a mesma informação, mas de uma perspectiva que me desorganiza, ou nesse momento é melhor eu não ter acesso a isso. É cada um saber essa régua aí, criando esses filtros protetores. Nesse momento eu vou acessar isso, agora não, enfim, né? E ter essa consciência que a Lívia falou aí maravilhosamente bem.
E aí, isso, por último, né, seria esse também, né, do campo espiritual, e aqui a gente está falando, gente, de uma forma muito ampla, muito cuidado, né, assim, com esse fanatismo, com esse apego, né, a uma maneira de olhar para a espiritualidade. O que eu estou chamando de espiritualidade aqui, né? Talvez essa inteligência maior, coletiva aí, que conecta todos nós, que guia todos nós, né? Que é responsável por tudo isso que é natural, que surge aí nesse planeta, pela natureza, e cada um vai dar um nome para isso. Né? Tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai chamar de inteligência divina, tem gente que vai chamar de universo, de natureza, do que vocês, né, do nome que for mais adequado para vocês. Mas muito cuidado, né, com as religiões e com esses caminhos muito rígidos, muito estreitos e que fazem com que a gente tenha uma única forma de se relacionar com esse mistério, de se relacionar com aquilo que os olhos não veem, né? Geralmente, quando existe um só caminho, eu já desconfio, porque eu sinto que aí a gente perde toda essa diversidade do humano que a gente está falando aqui, né? E cada um poder ter a sua liberdade para se relacionar com isso. Então, assim, eu cuido do meu campo espiritual, né? É, entrando em contato com a natureza, estando sempre em contato com a natureza e vendo a grandeza dela, a força dela, a potência. Quando eu sento numa praia e olho para um mar e sento ali por alguns instantes e procuro ficar em silêncio, respirando, silenciando a minha mente, né, tentando com que ela não faça muito ruído para que eu possa absorver a inteireza daquele momento, né? Poxa vida, aqui isso para mim é cuidar do meu campo espiritual. Quando eu me deito à noite e reviso o meu dia, buscando ali algo que eu não fiz com excelência, algo que talvez eu tenha, né, passado ali a mão, principalmente em relação às pessoas que eu amo, e eu percebo aquilo ali e eu coloco uma intenção, né? Eu peço para essa inteligência divina, no meu caso eu acredito em anjo da guarda, eu peço para o meu anjo da guarda para ele me ajudar, né, naquela intenção específica, para que eu possa me comunicar com mais amor com os meninos, para que eu possa estar mais conectada com o João ou com o Lucas num determinado momento, para que eu tenha mais paciência, que eu coloco uma intenção ali, isso para mim é cuidar do meu campo espiritual. Quando eu paro de manhã, acordo e vou escrever as minhas páginas matinais, uma vivência que a gente conta, né, Lívia, no curso de atuação, na certificação em atuação consciente, quando eu faço isso, também é cuidar do meu campo espiritual, porque eu estou ali me vulnerabilizando para mim, trazendo minha verdade, buscando a minha evolução, é também um cuidado. Então, que práticas que você pode fazer que vão nutrir, né, essa sua parte espiritual, Campo esse espiritual. mistério, essa inteligência, né, divina aí. A meditação, né, Clá? Então, meditar, esse olhar para dentro. Então, se eu não tenho oportunidade de estar na natureza, né, igual a Clá tem aí, de ter esse mar aí aos pés dela, né? O quanto a gente pode, então, se escutar mesmo, né? Então, silenciar, né, o mundo externo para escutar esse mundo interno, né? Né, a gente vê hoje na experiência somática, né? Todo o processo é todo desse nem de escutar a minha mente e observar o que passa dentro de mim, mas as sensações corpóreas mesmo, né? Então, como eu lido com elas, que espaço eu dou para essas sensações, enfim, tudo isso é eu permitir que esse campo espiritual seja atendido, né? Que a gente já está sabendo aqui que é indispensável. Então, a gente não só mais, né, claro, focar num ponto, e agora também, assim, materializar o quantas vezes a gente só foca num ponto, num contexto, e aí, agora, fica claro o quão manco está, né, quando a gente olha só para uma parte, só para outra, ou intensifica só né, um desses pontos e abandona outros, né, enfim. Então, para a gente sempre perceber, assim, desses 4 campos do FEME, né, como que eu posso, talvez, um dia focar nisso, outro dia naquele, outro dia, né, então, eu colocava, a gente pode tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, ter essa clareza, né, então, hoje eu vou cuidar do meu físico, hoje eu passei aqui fora com as crianças e tal, estou em contato com a natureza, mas amanhã né, o meu campo emocional vai ser a pessoa que eu convidei para almoçar aqui em casa, ou almoçar na casa de alguém, como isso me alimenta nesse campo emocional, para poder me expressar, compartilhar, né, que a gente fala muito, né, que a tristeza é esse convite para a gente
sair desse mundo fechado e ter que compartilhar, né, para ser apoiada, é ter a clareza que eu preciso do outro para me organizar, né, que é o convite da tristeza, né, de reunir, né, e não de separar, enfim, então, e aí, hoje é o mental, né, claro que hoje sim, hoje eu vou estudar para isso, hoje eu tenho um livro que eu gosto, e hoje vai ser o dia então toda quarta-feira é o dia que eu leio essa literatura, ou, né, enfim, gente, aí também, e ter a clareza que se hoje não foi isso, o que eu posso colocar então hoje, porque hoje não foi, então, se eu estou com as crianças, era a hora que eu ia ler e não consegui, então hoje eu vou então para o meu espiritual, fazer essa reflexão do dia, às vezes com as crianças, trazer essa reflexão junto com elas, a gente sempre, sim, e aí entra o movimento adulto, né, Clá? A gente já, esse é o movimento adulto, como, o que eu faço com a situação de agora, é essa gestão. Hoje eu não posso isso, mas eu posso aquilo. Nesse momento, nossa, eu vou me frustrar, porque hoje era o dia de caminhar, o dia de correr, o dia de... E não consegui, não. Então, o que eu vou colocar nesse lugar que eu sei que para mim é importante? Essa expansão interna que seja, enfim. Então, a gente ir nessas buscas, né, com a clareza de que são necessários, que é para todo mundo, sim, é indispensável, não tem que ser compulsório, né, o que o mundo coloca, é o que eu nomeio e sinto cada vez mais que me faz bem, que me nutre, né? Exatamente. Ô, gente, só para fechar, a gente tinha, né, a ideia de fazer essa aula em 40 minutos no máximo, né? A gente, não, meia hora, 40 minutos. Só que a gente não consegue ser meia, né? A gente vem e entrega mesmo, assim. Mas que bom, acho que ficou uma aula muito legal. Se vocês sentirem de compartilhar, de mandar o link para outras pessoas, de verem novamente, irem anotando alguns pontos, porque eu sinto que tem muitas coisas aqui que abre para vocês talvez pausarem, fazerem uma reflexão mais profunda. Foi uma aula muito potente, acho que tem muita coisa aqui que pode ampliar o olhar de vocês. E quem sentiu o chamado, quiser se aprofundar mais nesse tema do autocuidado, a gente tem um curso na escola baseado, né, no trabalho dessa Renée Trudeau, né, Lívia, que a Lívia fez uma certificação, a Lívia tem, né, um caminho aí muito bonito, né, pessoal também dentro desse trabalho do autocuidado, e ela fez um curso, ela criou um curso de autocuidado materno, e que a gente, né, vende aqui na escola, na Escola da Educação Positiva, aqui debaixo desse vídeo do YouTube, ou aqui no link do perfil da Escola da Educação Positiva, tem o link para vocês que desejam aprofundar, refletir, é um curso cheio de perguntas, de reflexões, né, para vocês irem realmente se apropriando desse autocuidado, mas desde a perspectiva que a gente está trazendo aqui, com muita gentileza, com muito amor, né, e com muita, principalmente, apropriação da sua realidade, não de outras pessoas aí. E, claro, tem algumas perguntas aqui, gente, para o finalzinho, que eu vou compartilhar e a gente responde juntas aqui. Então, tem uma pergunta da Suzana, que eu achei que ela é muito importante, ainda mais a gente está chegando agora no Dia das Mães, né? Ela colocou assim, ó: bom dia, meninas, gostaria de saber se o fato de querer tirar um momento sem as crianças, exemplo, no Dia das Mães, seria uma desconexão ou um momento de olhar para si como indivíduo? Então, eu estava falando com a Lívia, Suzana, antes da gente começar, que a gente precisa de olhar para a nossa realidade, né? Então, eu posso te responder, Suzana, para algumas pessoas eu posso responder, se eu conhecer a realidade dela, e falar assim, olha, você está querendo fugir, é uma desconexão. Mas para outras, por exemplo, eu tenho clientes que estão ali em pandemia há muito tempo, moram fora do país, não têm rede de apoio, estão trabalhando em casa, estão vivenciando desafios muito profundos, assim, com dificuldade de se encontrar ali com a única pessoa que se relaciona no dia a dia, que é o companheiro. Então, assim, com a relação de casal bem desgastada, que eu falo assim, você precisa de sair de casa. Para essas pessoas é terapêutico sair de casa e se conectar com outros seres humanos e se nutrir desse contato humano. Por quê? Porque no ambiente que ela está, mesmo tendo muita consciência, né, da natureza humana, mas a coisa não está fluindo, ela está maltratando a ela e as crianças. Então, às vezes, é muito importante para todos nós, eu acho que toda relação, ela fala de encontro e de espaço, de encontro e de espaço, não é? De um certo distanciamento que eu consigo olhar com mais
amplitude, né, com mais amplidão, sei lá, para aquela Mais relação, clareza. um distanciamento, e eu consigo ter um outro ponto de vista do que quando eu estou ali muito próximo, próximo, próximo. Então, obviamente, né, que se você tem uma rede de apoio de verdade, e você pode, né, não é para passar, depende da idade, tem muitos contextos, né? Mas, assim, pode ser muito nutritivo um certo movimento, não tem nada a ver com desconexão ou com fuga. É muito importante, sim. Então, é importante olhar para a sua realidade, eu não sei no seu caso. Mas pode ser também desconexão, pode ser que uma mãe venha me falar isso, eu vou falar para ela assim, olha, você está fugindo, você não está conseguindo ficar. Como a Lívia falou, o exemplo dela mesmo no início, que ela tinha toda uma rede ali, mas que ela ia para fora, ia para fora, ia para fora, mas quando estava ali, estava nervosa, porque estava com dificuldade de fazer algo que realmente a nutrisse para ela estar inteira quando estivesse ali. E aqui também me vem isso, o outro contexto que a gente também falou aqui. Eu posso estar o dia inteiro com os meus filhos, né, o tempo todo precisando desse espaço, e na verdade não é o espaço deles, né? Eu estou só responsabilizando-os por esse sufocamento. Exato. Mas o que me sufoca é não ter rede de apoio, o que não me sufoca é ter um parceiro ou uma parceira que me sugam, o que me sufoca é trabalhar naquilo que eu detesto, o que me sufoca. Então a gente vai. Eu ter um carrasco interno onde a pia tem que estar limpa, o banheiro tem que estar limpo, a sala tem que. Cheio de regras, de uma disciplina interna, de um carrasco interno, e é isso que me faz sentir mal. Então eu vou estar de novo distante das crianças e ainda assim voltar, nada mudou. Então, E colocando peso nelas, né? Porque são os meus filhos que são difíceis, que me demandam muito, que não param de pedir, né? Quando eu olho, eu falo assim, mas peraí, mas eu tenho um celular toda hora vindo mensagem, e-mail, demanda do trabalho que me deixa no estado de alerta. Às vezes, quando eu vou buscar o amparo emocional no meu companheiro, ele não está nem aí, nem um pouco disponível. A gente está o tempo todo em pé de guerra, né? Eu estou sendo extremamente obsessiva aqui com essa coisa da casa. Então, assim, tem, né? A gente para vai... a gente não se enganar, assim, né? Para a gente realmente. Essa resposta só nós mesmos saberemos, né? Aí aqui a gente trouxe para vocês inúmeros contextos para a gente ir registrando e começando a falar assim, poxa, é verdade, né? Então, assim, e lembrando que sempre, sempre o patriarcado vai colocar que a criança longe é que nos faz bem. Mas aí vamos dizer que aí eu vou, tiro um tempo longe com o meu parceiro, que é o que me suga, a gente viaja, briga o dia inteiro, né? Claro, então a gente começar a materializar. Que é por aí, Sim. gente. Isso acontece demais, né? Mas eu estava colocando lá na criança. E o último ponto aqui, claro, que eu acho que era interessante a gente colocar da Jamila, que para não perder, gente. O segredo seria usar essas ferramentas com leveza, muito delicado, né, gente? Com a rotina, o dia a dia, as redes. E eu acho que o que eu e a Clara colocamos aqui foi desconstruir isso, né? Que não dá, porque minha realidade, vocês que não sabem lá em casa como é que é, vocês não sabem como, né? A gente sair desse lugar, né, desse autoflagelo, eu não posso, comigo não dá, igual quando a gente fala dos filhos, né? É que você não viu meu filho ainda, né? Com todo mundo, mas com meu filho, né, para a gente sair desse lugar que né, a gente se vitimiza, né, sem perceber, mas fala assim, poxa, eu sou adulta, eu vou, né, para mim é sim importante, antes de dormir, as crianças adormeceram, ou elas estão adormecendo, eu estou com elas, faço essas reflexões, né, espiritualmente, então rezo com elas se eu tenho uma religião, ou faço uma meditação com elas, guiada, brincando, do coelhinho, eu fazia uma meditação guiada do coelhinho com as crianças, demais, que o coelhinho ia andando na floresta, e eu estava me acalmando elas que estavam seguindo uma historinha, né, gente? Então, assim, só para a gente começar a achar, ter consciência do nosso lugar adulto e do quanto a gente pode se organizar, né? Claro. Não precisa de um marco a partir de hoje, depois que a Clarissa, não, quando eu, né? E outra coisa, né, Lívia, assim, a gente não trouxe aqui ferramentas, não. É muito importante a gente adequar essa linguagem também. O que a gente trouxe foi pontos para reflexão. Assim, em nenhum momento a gente trouxe uma ferramenta, faça isso, assim, 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 que você vai ter esse resultado. Até porque a gente foge um pouco disso, né, Lívia? Mas na sua fala já, Jamila, é importante que você observe o quanto aí dessa rotina e desse dia a dia, que a gente foi trazendo isso muito aqui,
coisas que às vezes a gente faz e que talvez são substituíveis, talvez são mandatos sociais que a gente segue dizendo amém e fazendo sem questionar. Então, assim, a própria rede social, o quanto que a gente gasta ali do nosso tempo e nossa energia sem questionar. Para que eu estou fazendo isso? O quanto que isso me desorganiza, né? E me afasta aqui da minha realidade, o quanto que isso acelera minha mente, o quanto que isso me faz ficar comparando minha vida com a do outro, o quanto que isso me faz ficar mais submissa a esse consumismo, a todas essas instâncias aí patriarcais. Então, assim, são questionamentos que a gente trouxe para vocês refletirem. Então, a minha sugestão, mais uma vez, é que vocês assistam novamente, pausando, refletindo, sabe? Para que realmente vocês entendam o que a gente está trazendo aqui, que não é ferramenta, é muito longe de qualquer ferramenta, são reflexões. É tomada de consciência, né, Clara? Do quanto a gente pode, do quanto está nas nossas mãos, né? Esse lugar, esse respeito. Lembrando que a criança, gente, era 100% dependente e ela vivencia o autocuidado a todo momento, né? Com esse olhar para ela, com seus limites, com a sua clareza no sentir. Então, nós estamos falando sobre isso, né? E não sobre ações muito extraordinárias, enfim, né? Para a gente só se distanciar do que a gente é. É isso, Clara. Um beijo enorme, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui conosco. Adorei. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Daqui 15 dias, pessoal, tem mais live aula aqui no perfil da Escola da Educação Positiva. Até lá. Até lá. Beijos.